Olá pessoal, eu gostaria de sair um pouco dos temas da medicina e trazer para vocês um breve resumo, uma breve interpretação de um texto do famoso escritor irlandês, na verdade viveu a maior parte do tempo na Inglaterra, o grande C.S. Lewis. Um dos maiores autores, sem dúvida, do século passado, autor, por exemplo, das famosas Crônicas de Nárnia. E o C.S. Lewis era também um apologista cristão. E em 1939, ali no início da Segunda Guerra Mundial, ele fazia uma espécie de pregação aos seus alunos da Universidade de Oxford, que ele mesmo intitulou de Aprendendo em Tempos de Guerra. O objetivo ali era o professor convencer aqueles jovens estudantes, muitos deles que por sinal seriam convocados para a Grande Guerra, a continuarem seus estudos, a sua busca pelo conhecimento. Apesar de nós vivermos uma situação, a Deus querer, muito menos grave do que a Segunda Guerra Mundial, o texto é, na verdade, atemporal e também se aplica aos dias de hoje. E então o C.S. Lewis ele elencou 3 grandes inimigos do acadêmico, do estudante, em tempos de guerra. São eles a ansiedade, ou seja, a distração, que ele considerou o maior dos inimigos. O segundo inimigo, a frustração, ou seja, o sentimento de que não vale a pena. E o terceiro inimigo, o medo. Para cada um deles, o professor trouxe uma espécie de argumentação para o combate. Então vamos lá. O maior inimigo do acadêmico em tempos de guerra é a ansiedade, ou seja, a distração, a tendência de sempre pensar na guerra e não nos estudos. Só que diz o professor que a guerra, na verdade, não trouxe um novo inimigo. Ele apenas piorou um inimigo antigo. Isso porque nós vivemos sempre nos distraindo, seja porque estamos nos apaixonando, competindo, ou procurando um emprego, ou porque estamos com medo de perder o emprego, ou porque estamos doentes, ou acompanhando escândalos públicos. Se a gente se deixar levar, sempre vamos estar esperando o término de algum problema, de alguma distração, para depois nos concentrar no nosso trabalho. E o que Lewis diz é o seguinte: as únicas pessoas que alcançam êxito são as que querem tanto o conhecimento que insistem em buscá-lo, mesmo em condições pouco favoráveis. Isso porque, na verdade, se você for olhar, essas condições favoráveis nunca chegarão, tanto na guerra quanto na paz. Por isso, precisamos fazer o melhor que conseguirmos. E aí nós vamos para o segundo inimigo, que é a frustração. O sentimento de que não vale a pena, de que não temos tempo suficiente para terminar o trabalho. Mas aí o que Lewis diz é: ninguém tem e nem terá esse tempo, por mais longa que seja uma vida. Em qualquer área do conhecimento nós seremos sempre apenas iniciantes. Como cristão que era, ele lembrava que nós somos encorajados a pedir sempre o nosso pão de cada dia, ou seja, a nos concentrarmos no hoje. O único tempo que temos para cumprir qualquer tarefa é o presente. E o terceiro inimigo, o medo. A guerra nos ameaça de morte e de sofrimento. Mas não há dúvida de que acabaremos morrendo de um jeito ou de outro. Seja por uma metralhadora na guerra, seja por um vírus, seja por um câncer. O que é que a guerra traz de novo, então, em relação à morte? A guerra nos força a nos lembrar da morte. E Lewis diz o seguinte: a única razão por que um câncer aos 60 anos ou uma paralisia aos 70 não nos importa nem um pouco é porque não nos lembramos, nos esquecemos deles. Ou seja, a guerra, na verdade, torna a morte mais real para nós. E, mais uma vez, o cristão Lewis vem com a solução. Precisamos sempre estar conscientes da nossa mortalidade, tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz. E a vida de estudos continua tendo sentido se ela é humildemente ofertada a Deus como uma forma de vislumbrar a realidade e a beleza divinas, mesmo que de maneira frágil e limitada, como sabemos. Então, basicamente, eu fiz um breve resumo do texto do C.S. Lewis. O livro dele que contém esse discurso é O Peso da Glória. Esse foi um texto muito importante para mim nesse período e por isso que eu trouxe aqui para vocês. Espero que ele tenha ajudado você também de alguma forma. Um abraço a todos
e continue seu trabalho, continue seus estudos nesse período.